Sextou, sextou, pessoal, sextou. Esse sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Ler Até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos, bebês, que saudade. Bom, hoje eu venho com uma história que na verdade aconteceu em 1921 na Austrália e é conhecido como o fantasma de Gaira, ou depois também possivelmente vocês vão encontrar também alguma coisa como o poltergeist de Gaira ou o fantasma de Minnie Bowen. E por que o fantasma de Minnie Bowen? Minnie Bowen era uma menina de 12 anos. Então, o que pode ter acontecido nessa cidadezinha de Gaira, que em 1921, que tinha aí por volta dos seus 1000 habitantes, que deixou todo mundo com tanto medo, o que estava acontecendo naquele momento, como todo um fenômeno enorme que nós já vimos em outros vídeos aqui, iniciou e que possivelmente nunca se encerrou também. Acontece que em 1921 certas coisas com determinadas famílias era melhor deixar quieto. Dentro dessa história que é bem importante, porque algumas vezes a gente vai falar, nossa, mas a pessoa se desmentiu, e depois você percebe que não, é que às vezes é melhor você ficar quieto, porque tudo começou a sair do controle. Bom, peço para vocês que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bem importante e ajuda muito no meu trabalho. Me sigam também nas redes sociais no @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que possível eu reposto quando vocês me marcam nos stories, tá bom? Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Gaira era uma cidade muito pequenininha, ela ainda é uma cidade pequena na Austrália, ela tem em torno aí dos seus 2.200 habitantes, mas em 1921 ela tinha 1000 habitantes. Gaira fica na Austrália, mais precisamente ali nos Planaltos, na área rural. Algumas pessoas sobreviviam aí com essa parte assim de trabalhos rurais e outros também trabalhando em minas. Kathleen Bowen era casada com William Bowen, tá? E eles tinham uma filha chamada Minnie Bowen, que tinha 12 anos. A Kathleen, ela era um pouco mais velha do que o William, na verdade um pouco em torno de uns 15 anos. Isso gerava estranheza entre as pessoas ao redor, por quê? Quando eles se mudam para essa região, então que a gente tá falando, né, de Gaira, eles se mudam para uma casa, eles tinham já uma filha adulta, a May. Então muitas pessoas ficavam se perguntando, nossa, mas ele não seria assim quase uma criança, né, quando os dois começaram então a ter filhos? E por que eu tô trazendo isso à tona? Porque na verdade isso é mostrado até em muitas fontes para mostrar também uma mentalidade, como as pessoas pensavam naquela época. Então até mesmo a paternidade, as pessoas queriam saber de onde saiu uma garota de quase 20 anos se o rapaz era tão novo, como se fosse dar conta das pessoas. Acontece que a May, ela vai morrer. Parece que ela tinha uma doença cardíaca que assolava a vida dela há muitos anos e que, enfim, aos 20 anos de idade ela acaba falecendo e fazem o enterro dela. Acontece que depois que a irmã mais velha morre, quem fica sozinha, então é a Minnie Bowen, que tinha 12 anos, e tomando conta do irmão dela, né, que era o Holden. E o que vai acontecer é o seguinte, parece que esse estresse de tomar conta de uma criança e tudo mais começaram a desencadear aí alguns fenômenos estranhos. Isso a gente já viu, basicamente a mesma coisa, com todos os elementos, o elemento do estresse, porque não devia ser fácil para uma menina de 12 anos tomar conta de um bebê, parece que tinha 1 ano, menos de 2 anos de idade a criança, os pais deixavam na responsabilidade dela. Então isso começou a deixar ela, parece que um pouco estressada. A questão é que quando você fica estressada e você é uma pessoa que não tem algumas habilidades, ok. Acontece que parece que a garota era uma paranormal. E o que vai acontecer? Chuvas de pedras vão despencar na casa e a casa vai começar a tremer. Isso vai acontecer no dia 8 de abril de 1921. E por que tem registrado isso? Porque tinha um investigador que foi tomar conta de todo esse processo. O nome dele era Hyde e ele começa a olhar ali em volta, né? Primeiro que assim, no local era tudo assim mato, vamos colocar assim, de uma casinha aqui, outra casinha ali, mas era uma região bem afastada. Então esse policial monta a guarda com outros policiais e também as pessoas da região, as pessoas que moravam por ali. Porque começaram outras famílias também a dizer que estava acontecendo essa chuva de pedra nas casas deles ali no caso.
Só que a polícia começou a verificar que não era verdade e também chegou a pegar em uma das casas alguém fazendo isso. Não é mencionado se foi uma criança de dentro da própria casa, mas tinha um garoto que estava fazendo isso. O que o Wright ele faz? Ele pega, isola essa pessoa que ele pegou, essa criança que ele pegou arremessando as pedras na casa, e isola também a Minnie Bowen. Então ele manda que 4 policiais não tirem os olhos da Minnie Bowen. E durante aquele período eles iriam fazer uma ronda em volta da casa. E é quando, nesse momento, uma nova chuva de pedras muito violenta ataca a casa. Os policiais estavam com a Minnie Bowen, o outro garoto estava sob a supervisão de outro policial. A polícia estava muito nervosa, tinham pessoas na rua, até que a casa começa a tremer. Quem estava dentro da casa achou que o que estava acontecendo poderia ser até alguma coisa da natureza mesmo, um terremoto ou alguma coisa assim. Mas a casa tremeu, que fez coisas caírem e as pessoas sentirem. O que vai acontecer depois disso é o seguinte, tá? Eles vão começar a achar que alguém pode estar atacando pedras, então por isso tiveram essas varreduras e não durou um dia só, duraram vários dias. E por que no caso ali, o chefe de polícia, Wright, ele estava muito nervoso nessa época? E aí a gente vai entender também por que eles deixaram um espiritualista, no caso, tomar um pouco conta dessa situação. Porque eles estavam no encalço de uma mulher, de uma senhora de idade, que havia desaparecido alguns dias antes. Então o que tinha acontecido? Um rapaz ali tinha visto a mulher subindo uma colina, uma senhora de idade, e a senhora disse que iria colher batatas, subiu ali uma colina e nunca mais foi vista. Então eles estavam encarando aquilo como um assassinato. Alguém poderia ter matado aquela senhora e as pessoas queriam respostas. Então eles já, em poucas pessoas ali que tinha, porque uma cidade com tão poucos habitantes, tinha pouca polícia. Então eles estavam tendo que se dividir entre esses dois acontecimentos. É nesse momento que o caso, então, dessa senhora acaba ficando de lado, porque a polícia precisa não apenas se concentrar em descobrir o que está acontecendo na casa dos Bowen, como também impedir que a população acabasse fazendo uma besteira. Porque o que vai acontecer? Desse dia em diante, as pessoas vão começar a andar armadas, as pessoas vão começar a desconfiar de todo mundo, meio que virou assim, todo mundo desconfiava de todo mundo e todo mundo sentia medo de todo mundo. Mas a pessoa que mais sofria com isso era a Minnie Bowen. Até que depois de um tempo, isso começou a sair nos jornais também. Por isso que esse é um caso bem relatado. E o que foi acontecendo é o seguinte, todo mundo começou a saber, então, que quem poderia estar causando aquilo era a Minnie Bowen. E a família Bowen começou a ficar numa situação difícil. A questão é o seguinte, tá? A população não queria Minnie Bowen mais ali, já estava começando a ficar perigoso para ela e ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Parece que quanto mais eles tentavam tomar conta, mais os fenômenos das pedras aconteciam. E o motivo disso acontecer, a gente já sabe. Lembra lá no vídeo que eu fiz do caso Caiçara, da explicação que foi dada de por que um paranormal começa com essa questão das pedras, principalmente quando ele se sente acuado? Pois bem, quanto mais as pessoas iam lá e ficavam ameaçando ou ficavam ao redor e fazia com que a Minnie Bowen sentisse medo, aquela manifestação das pedras começava a acontecer. A questão é o seguinte, sempre nesses momentos eles tentam colocar que a idade, né, sempre durante a puberdade e tudo mais, como se fosse uma questão apenas hormonal, e não é. É que durante a adolescência o que acontece são as confusões, o grande fenômeno que é crescer. Então, uma pessoa com 12 anos de idade, ela tem outras coisas na cabeça, ela tá muito preocupada com muitas coisas, ainda mais uma menina de 12 anos naquela época, em 1921. E quando essas coisas começam a acontecer, a gente se pergunta, o que pode ter causado isso? E a resposta disso foi descoberta muito tempo depois, mas tinha sim um bom motivo. Durante esse período, o que vai acontecer? Eles vão chegar, a própria polícia vai chegar num acordo a conversar com a família e falar que tinha um espiritualista que poderia ajudar. No dia 15 de abril, na noite que os policiais estavam tomando conta, né, da Minnie Bowen, parece que eles começaram a escutar muitas batidas nas paredes e um pouco antes das pedras começarem. Isso era às 9 da noite. É nesse momento que começa-se a comentar, as pessoas que estavam vigiando e tentando procurar quem estava arremessando as pedras, que a irmã da Minnie Bowen havia morrido, a May, né, que ela tinha perdido a vida dela, né, por conta de alguns problemas no coração e tudo mais, e acharam que aquilo ali, né, o que estava acontecendo seria o fantasma da May querendo se comunicar com a irmã mais nova ou com a família, etc e tal. Acontece que tudo isso deu margem, então, para um espiritualista, porque nessa época ainda se caminhava no espiritismo, mas ele seria hoje
um espírito. Ele estava ali pela Austrália, o nome dele era Sir Davis, e ele então vai até a casa, né, da Minnie Bowen, descobre esse fenômeno todo, parece que leva um grande aparato, ele já era quase que um pesquisador paranormal também, no caso um pesquisador mediúnico, e havia naquela época muitas pessoas que já manifestavam alguns fenômenos. Esse homem ele vai sentar com a Minnie e vai tentar tirar dela informações, e vai ser nesse momento que ela vai contar sobre a irmã. Então ali, né, ela ter perdido a irmã 2 meses antes dos fenômenos estarem acontecendo, fez com que o Davis achasse que a irmã queria se comunicar de fato. Então o que ele faz? Ele pergunta quando que as batidas começaram, porque esse lance das batidas a gente sabe, desde as irmãs Fox, né, e tal, que isso era uma coisa, tem o caso da Florence Cook, que começava sempre com batidas. Então ele chega pra ela e fala assim, senta aqui nessa cadeira, que a gente vai tentar falar com a sua irmã. E ela tenta se negar, ela não quer sentar, ela não quer comunicação, mas ele dá uma forçada e começa a dizer pra ela, né, que chamasse a irmã e perguntasse o que ela queria. E parece que a menina começou a se negar a fazer isso, até que ele parece que perdeu um pouco a paciência com a menina. E no momento que ele perde um pouco a paciência e fala de forma mais ríspida para ela chamar a menina, uma grande batida é ouvida que treme a parede. E isso fez o Davis ficar muito impressionado. Ele queria informações e isso eram coisas difíceis de encontrar, fenômenos genuínos, verdadeiros, e ele estava vendo um ali. Então o que ele faz? Ele começa a forçar a barra com a garota. Ele começa a fazer ela pedir. E a questão é que vai ter um momento que de tanto ele chamar, né? May, se você estiver aqui, entre em contato com a gente. Nisso, ninguém vai ouvir nada, nem ver nada. Apenas a Minnie vai baixar a cabeça e quando ela levantar, ela diz que precisa falar com a mãe em particular. E a mãe diz que não, que o que ela tem a dizer era para ela dizer para todo mundo. Ela diz que conversou com a May, que a May veio até ela e falou, como se tivesse falado na cabeça dela, diga para a mamãe que eu estou bem e que todas as orações, guarda essa informação, que todas as vezes que ela fez orações pela minha vida e pela minha doença, eu sei, e foram essas orações que me deixaram hoje tão bem como eu estou. E diga para a mamãe que eu vou olhar por ela por toda a vida dela. Parece muito bonita toda essa história, mas talvez não seja, tá? E depois vocês vão entender por quê. Quando eles conseguiram, então, essa frase, essa revelação, enfim, né? O Davis saiu todo feliz, olha só, né? Uma comunicação fantasma, que da hora. Só que acontece que os fenômenos não pararam. Eles conseguiram passar uma noite ali tranquila, talvez até porque a própria Minnie estivesse mais calma, porque se sentiu menos pressionada, mas no dia seguinte tudo volta a acontecer. Então parece que esse homem, ele saiu contando essa história em vários lugares do mundo, essa história chegou na Inglaterra e o Sir Arthur Conan Doyle ficou sabendo dessa história. Futuramente ele também ajudaria a fazer um filme, ele financiaria um filme que sairia ali um pouquinho mais pra frente, em 1925, contando a história dos Bowen. Então quer dizer, os Bowen ganharam sim um dinheiro em cima disso, porém era um filme quase de paródia. Eu vou explicar pra vocês. O Sir Arthur Conan Doyle, ele é um autor, tá? Ele sempre escreveu, ele sempre foi um escritor muito brilhante em inglês. Só que acontece que ele sempre foi interessado no oculto, sempre. Acontece que o Sir Arthur Conan Doyle aparece em pelo menos 80% das histórias que são de fora do Brasil e se bobear uma hora eu trombo com uma história aqui dele e você fala, meu, o que um escritor tá fazendo metido em tudo quanto é investigação, em tudo quanto é coisa paranormal da época? Acontece que ele era um entusiasta da ideia, mas ele não queria se comprometer. Afinal de contas, ele era um sir, ele era um homem rico. A roda que ele andava eram de pessoas importantes. Ele não se expunha dessa forma, mas ele sempre estava ali com o dedinho, ele sempre estava ali recebendo informações, porque ele podia pagar pessoas para fazer isso, porque ele tinha um interesse enorme em tudo que acontecia. Então, muita coisa que se descobriu e que se foi documentado foi graças a ele. Porque como ele tinha muita influência, muitas vezes ele passava informações, eu já vi casos dele ter passado informações que ele estava junto nas investigações, ele presenciava coisas, mas ele não deixava o nome dele aparecer. Dizia, Sir Arthur Conan Doyle tomou ciência, o nome aparece porque o ego não morre. Ele sabia que ele não podia colocar o nome dele lá, mas ele também queria que as pessoas soubessem que ele deu uma olhadinha.
e depois aquilo era fácil de ser veiculado, por exemplo, em um jornal ou em vários jornais, porque o Doyle era influente. Então é bem interessante a gente entender essa parte, porque olha só, lá na Austrália o Doyle tá metido nisso. Você vai na Inglaterra, o Doyle tá metido nisso. Você vai nos Estados Unidos e o Doyle tá metido nisso. Então assim, ele estava porque ele estava sempre procurando. Ele estudava muito isso. Acontece que na época que o Doyle viveu, o Doyle nasceu na era vitoriana. Isso não é uma coisa comum de você deixar exposto e não pega bem. E vocês vão entender como não pega bem. Quando os fenômenos voltaram, a pressão começou na família da Minnie. A galera não queria saber, queria que a Minnie vazasse de lá, ó, tira essa menina daqui, essa menina tá fazendo que a gente não consiga trabalhar direito, as famílias estão assustadas, tá todo mundo assustado. Acontecia um medo muito grande também deles precisarem vender as terras e toda aquela, né, aquela propaganda daquela garota jogando, que fazia jogar pedra, essa coisa toda, podia desvalorizar a terra, coisa que hoje aconteceria o contrário, as pessoas comprariam porque tem pedra, se não tivesse pedra, metade do preço. E aí o que acontece? Eles forçaram tanto a família que quando chegou ali por volta de junho, eles mandam a garota para casa da avó. E a casa da avó era um pouco mais próxima da cidade, então era uma casa com muitos vizinhos, era muito mais fácil, era perto de uma avenida, né? E era um pouco diferente da casa que ela morava, que era uma casa de madeira simples no meio do nada. E aí o que vai acontecer? Quando ela chega na casa da avó, a avó a recebe, obviamente. Só que o que vai acontecer? Chuva de pedra na mesma noite. Chuva de pedra uma noite, tremores na casa, chuva de pedra na casa dos vizinhos, porque todo mundo começou a ficar espiando para ver quem era ela, porque saiu em alguns jornais, então todo mundo queria saber. Inclusive essa foto que aparece delas são fotos de jornais, né, que tiraram ali. E acontece que vai ter um momento que, quando as pedras começarem a acertar a casa das outras pessoas, a polícia vai ser chamada de novo. E quando eles olharem, vão dizer assim, não, tá tudo bem, não tem que investigar nada. Essa garota tá aqui e é ela que tá fazendo isso. Aí eu paro e penso o seguinte, olha só o que falaram pra avó dela. Ou você manda essa menina de volta pra casa dela, ou as consequências podem ser bem ruins pra ela. O que eles quiseram dizer foi, essa garota, tá, ela não se encaixa aqui, a gente não quer ela aqui, ou você tira ela ou a gente mata. Foi uma coisa muito séria. Então, o que acontece? A avó dela manda ela de volta para casa dela. E é nesse momento que tanto os fenômenos da casa da avó param, como também os fenômenos na cidade dela, né? Em Gaira. Acontece que isso foi tudo em um ano só. Aconteceu em um único ano, assim como o caso Caiçara, aconteceu no único ano. Porém, outras coisas foram acontecendo, como, por exemplo, um momento em que, como eles protegiam, né, as janelas e tal, porque eles tinham um pouco de medo tanto das pedras, então eles colocaram madeiras ali para evitar, mas mesmo assim não adiantava, porque tinham pedras muito semelhantes também, que parece que eram arremessadas de dentro para fora, enquanto eles protegiam de fora para dentro. E o que vai acontecer é que um dia eles saem para trabalhar, parece que no campo, sai todo mundo junto, e quando eles voltam, todas as barreiras das portas, das janelas estavam todas ali colocadas como se fosse num monte e com uma coisa muito pesada por cima, e a casa estava toda desprotegida. Agora, isso eu já não acredito que foi nada paranormal ou sobrenatural. Eu acredito que isso foram os vizinhos com raiva, porque eles não queriam ela não era aceita em lugar nenhum. E depois que a gente viu o caso Caiçara e percebeu da boca das pessoas que sofreram o preconceito que eles sofreram na cidadezinha de Caiçara, a gente imagina como deve ter sido o preconceito com a Minnie Bowen em 1921. Então isso é muito bom pra gente pegar esse caso que é tão mais recente e tentar colocar naquela época, onde as pessoas eram ainda mais fechadas, onde esse tipo de coisa era coisa do demônio, ninguém ia procurar ninguém. Essa palavra foi utilizada várias vezes com a família Caiçara. Vocês imaginem aqui com essa família. Depois que os fenômenos eles cessaram, o que vai acontecer é o seguinte: 8 anos depois ela vai ficar morando nessa cidade. 8 anos depois, ela se casa com Frank Inc. e os dois vão morar na cidade de Armidale. Quando ela chega em Armidale, ela não deixa, não permite nem que ele fale, ela também não fala. Naquela época não tinha rede social, né? Então, depois que os anos se passaram, ela se tornou uma mulher, não tinha mais por que ela tocar nesse assunto. Então, seja lá o que ela passasse, ela passava só, porque ninguém mais comentava sobre o assunto e parece que ela começou a ter os seus filhos, cuidar da sua própria vida. Eu já comentei sobre o filme que foi feito, né,
um pouco depois de tudo que aconteceu em 1925, não existe cópia desse filme. Inclusive, ainda há quem diga que parece que o Doyle participou de algumas cenas. Eu não sei se isso é real, porque ninguém nunca assistiu esse filme, né? Ninguém nunca chegou a assistir esse filme. Mas, enfim, o que acontece é que esse filme, então, não tiveram cópias. Parece que a própria família Bowen participou do filme. Ninguém sabe se eles ganharam alguma coisa com isso. A questão é, parece que Minnie não ganhou muita coisa não. A Minnie foi viver a vida dela, não tocou mais nesse assunto, só que a história da Minnie foi relembrada 50 anos depois. E quando ela foi relembrada 50 anos depois, materiais começaram a surgir, e esses materiais provavam, inclusive, que ela sempre foi uma mulher diferente. Só que quando a Minnie ela se casa, acontece uma coisa estranha. Ela leva para morar com ela o irmão dela. Então ela leva o Holden para morar com ela e depois ela vai tendo filhos e tal. Ela também passa a ser um membro atuante na comunidade dela, porque ela, quando chega a época da guerra e os homens vão lutar na guerra, ela vai liderar um grupo de mulheres e elas vão fazer todo o serviço para que eles continuem tendo comida, continuem tendo tudo enquanto os homens estão lutando na guerra. Inclusive, tem uma fotografia dela fazendo isso, e quando a fotografia foi tirada, ninguém sabia que se tratava da mesma pessoa. Só que o tempo ele vai passando, e o que vai acontecer é o seguinte: um dia, uma mulher chamada Dinah procurar essa mulher, que seria uma parente, uma descendente, e vão descobrir que ela era filha do Holden. Acontece que existia uma história por trás disso, um acobertamento. O garoto não era irmão da Minnie, ele era sobrinho da Minnie. A irmã dela, ela teria, né, antes de morrer, deixado sob os cuidados da Minnie, que tinha 12 anos de idade, a criação do filho dela. O que acontece é o seguinte: para todos os efeitos, a criança era filho do casal Bowen, né, da Kathleen e do William. Acontece o seguinte, que depois eles descobrem que nunca houve registro de morte por problemas cardíacos com relação a May, que era a May, a irmã, né, de Minnie, e que na verdade ela possivelmente morreu. Ela poderia ter morrido na tentativa de tirar uma criança, ou ela tirou a sua própria vida. Então, depois que eles descobrem isso é confirmado, então depois eles vão saber que era verdade. Por isso é que aquela frase que ela disse, suas orações pela minha doença, aquela coisa toda, ou foi inventada, ou alguma coisa aconteceu naquela casa para essa frase, que quando a gente entende que essa pessoa pode ter tirado sua própria vida, a gente pode pensar que alguma coisa pode ter acontecido ali. Por quê? May seria filha apenas da Kathleen, e a Kathleen era muito mais velha do que o William. E aí o que vai acontecer? A May se torna uma mulher. E quando a May se torna uma mulher, será que o William não era o pai dessa criança? E isso fez com que a garota acabasse tirando sua vida? Será que a mãe não sabia disso? Estou falando isso porque isso não era incomum naquela época. E também não é incomum hoje. Então, existiam sim mais coisas a serem descobertas que nunca foram, tá? A única coisa que Dinah, que seria então de fato neta da Minnie, ela diz o seguinte: meu pai sempre disse que tinha uma adoração por ela, então parece que ela sempre teve uma ligação muito forte. Ela teve outros filhos, mas ela sempre teve uma ligação boa com o Holden. E ele dizia que ela fazia muito mais coisa, que ela conseguia mover objetos, que ela conseguia fazer coisas dentro da casa e pedia para que não contasse para ninguém. Então, os fenômenos nunca pararam. Acontece que as pessoas pararam de ficar sabendo. As pessoas que conviviam com ela, como o Holden, sabiam. O Holden nunca contou. Quando essa história veio pela boca da filha do Holden, da Dinah, e a Dinah contava que ela de fato fazia isso. As pessoas também que falaram com ela a vida toda também diziam que ela tinha um olhar diferente. Parecia que quando ela olhava para você, ela podia dizer se você estava mentindo ou dizendo a verdade, que ela tinha um olhar diferente, quase que como ela pudesse penetrar a sua alma. Então era uma coisa bem diferente, era uma coisa dela, e ela tinha muitas habilidades. E pelo que parece aqui, tudo isso foi sufocado para que ela parasse. Vocês podem reparar que ela muda de cidade, ela vai embora, ela tenta abandonar tudo isso, porque de fato foi uma coisa que fez muito mal para ela. Se a gente parar para pensar, quando ela ficou na casa da avó dela, da senhora Shelby, ela poderia ter perdido a vida. Então, para que isso não acontecesse mais, ela decidiu encerrar isso e tentar viver uma vida normal. Em 1971, ela estava atravessando a rua tranquilamente quando, por algum motivo, um carro se descontrolou e atropelou, então, a Minnie, que aí na época já era a Minnie Inc.,
que acabou então perdendo a sua vida com esse acidente de carro. E depois as histórias são histórias de pessoas que vão procurando mais e mais histórias, procurando os familiares, e aí é que se fica sabendo sobre o Holden, de quem de fato o Holden era filho, as coisas que eram acobertadas. Teve também um padre que acho que tentou fazer um exorcismo lá e não deu certo, e aí depois veio esses espiritualistas, Sir Arthur Conan Doyle, e na verdade é aquilo, assim como as coisas cessaram. A gente não sabe. Ninguém pode dizer, ninguém tá convivendo com a pessoa. Ela viveu a vida dela quieta. Seja lá o que continuou acontecendo na vida dela, ficou para sempre em silêncio. Só quem presenciou foi quem dividia a mesma casa com ela. Então isso foi uma coisa louvável, ela não quis mais colher nada com aquilo. Ela deixou a marca dela mais por ajudar a comunidade, por encabeçar ali movimentos e projetos grandes ali durante a guerra, quando os homens estavam lutando, do que como de fato ali, é quase como se fossem duas pessoas, quem existiu e quem a pessoa se tornou, que se dividiu em um momento ali, né, que estava tão fragmentado numa coisa tão já rotulada. Ela é um fenômeno paranormal e não. Depois, quando ela cresce, ela mostra que ela poderia ser mais do que um objeto ali de estudo, como a gente viu acontecer com diversas pessoas. Diversas pessoas. E que tiveram, várias vezes, ela chegou até mesmo uma vez para ver se isso parava. Eu tenho certeza que foi por isso. Ela chegou o delegado falou lá pro Ride. Falou, olha, fui eu que taquei 3 pedras quando ela era criança, né? Até esqueci de mencionar isso. Que ela falou assim que ela tinha atacado as pedras. Aí ele falou, quantas pedras você atacou? Ela falou, 3. E ele sabia que era mentira, porque os próprios policiais falaram, mas a gente tava vigiando ela, como é que ela podia estar atacando as pedras? Então, assim, eles sabiam que não era ela. Mas ela queria que aquilo parasse. Já tava num ponto que eles mandaram ela embora de casa, mandaram pra casa da avó. Será que ela queria ir? Então é uma situação bem difícil. Ela teve que abandonar a casa dela, foi pra casa da avó, chegou na casa da avó, todo mundo começou a escorraçar ela de lá, ameaçaram a vida dela, ela teve que voltar, esperar anos e anos até se casar e ir embora. Então a vida da Minnie Bowen não foi muito fácil e é por isso que a Minnie Bowen, ela marcou a história sim. E nas histórias paranormais, ela é uma das pessoas mais conhecidas, das histórias mais conhecidas da Austrália, que acabei de descobrir que tem diversas outras. E é muito engraçado porque 40 anos depois parece que algumas coisas também começaram a acontecer e tudo começa com o desaparecimento de um garoto que também vai desaparecer na floresta e vai dizer que seguiu o pai, mas não existia pai e vai ser encontrado depois. Então assim, parece que de tempos em tempos, na mesma cidade, tá? Em Gaira. Eu não sei o que acontece em Gaira. Agora, 2 coisas me bateram aqui na cuca. Eu não desacredito da história da Minnie. Mas eu acho que tinha um assassino naquela época e na cidade de Gaira. Por quê? Teve o desaparecimento da senhora, depois 40 anos depois vai ter ali o desaparecimento do garoto, vão ter outras pessoas que vão perdendo a vida, tudo no espaço de tempo que uma pessoa só poderia fazer. Então a gente não sabe se não foi um assassino SK que estava perdido por lá e não estava causando tudo aquilo. A questão é que, no caso da Minnie, quando aconteceu da senhora desaparecer, começaram os fenômenos da Minnie e a polícia ficou doida e nunca encontraram essa senhora. Nunca. Contem pra mim o que vocês pensam sobre isso, se vocês já tinham ouvido falar dessa moça. Se vocês acreditam que tinha alguma coisa que a família escondia, porque eu tive essa sensação de que tinha alguma coisa oculta nessa história. Talvez esse filho pudesse ser, na verdade, do pai da Minnie. A Minnie, ela era de fato filha, né, da Kathleen e do William, mas como a May não era, esse filho é muito estranho. Eu acho que talvez esse que seria, né, o meio-avô pode de repente ter sido o pai deste bebê. Eu não sei, nada sobre isso foi dito futuramente, mas não era uma coisa estranha de acontecer naquela época, não. Não é estranho hoje em dia com muitos padrastos por aí, não é mesmo? Contem aqui o que vocês pensam sobre isso, se vocês gostam desses casos, não esqueçam de deixar também sugestões de casos se vocês querem algum caso aí que eu ainda não trouxe. Lembrando, tá? Sobrenatural, porque a gente tá falando da playlist dos Sextos Assustadores. Então deixem os casos sobrenaturais na sexta-feira, que eu sei, é muito mais fácil para eu me organizar e trazer o caso que vocês querem assistir, tá bom? O vídeo vai ficando por aqui, eu vou ficando por aqui, a gente continua nos comentários. Eu desejo a todos um excelente final de semana, um super beijo e até o próximo vídeo. Fui!